Salve rubro-negros e rubro-negras de todo o Brasil e do mundo, por que não, que nos acompanha, nos assiste aqui no canal H Marinho Fla, um canal que traz informação, opinião e que é a sua interação sempre, né? E muito feliz com a vitória desse Mengão, mas antes de iniciar esse vídeo, vou pedir para deixar o like e se inscrever se você não é inscrito aqui no canal, tá certo? Comenta aí, dá essa moral e manda lá nos seus grupos de WhatsApp, porque ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, tá certo? Meus amigos, são muitos assuntos para abordar nesse vídeo, né? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar toda a nação rubro-negra, que foi em peso, mais de 62 mil pessoas, né, ao Maracanã, um público muito bacana, muito grande, né? A gente já está acostumado com isso, mas a gente sempre tem que exaltar, porque as pessoas se sacrificam, saem de muito longe. E o Flamengo prestigiou esses torcedores vencendo por 3-0. E mais ainda, a torcida gostou muito da volta do BH27, do Bruno Henrique, né? A qual eu quero também parabenizar, quero mandar forças, né? Espero que ele continue em ascensão e sempre, né, se dedicando como ele faz com essa camisa do Mengão. É muito nítido nas entrevistas, nas falas do jogador, que realmente ele respeita essa camisa, ama esse clube, né? E é o mínimo que a nação pede, tá? Inclusive eu vou trazer para vocês um pouquinho da fala do Bruno Henrique, tá? Eu vou colocar também o vídeo que o próprio Flamengo tinha retweetado, né? Tinha tweetado, na verdade, e eu vou colocar aqui para vocês. É, Brunão? Faça um filme, né, cara? Com certeza. Desde quando eu cheguei pro Flamengo, eu já sabia o peso que ia vestir essa camisa. Sempre quando eu entro dentro de campo, eu entro para dar o meu melhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar podendo entrar um pouquinho, ajudando meus companheiros e fazendo gol. Quero agradecer a nação por essa luta festa, por gritar meu nome. Isso aqui eu vou guardar o resto da minha vida. Com certeza o Lourenço, o Pietro vai lembrar lá no futuro. É um mix de emoção, só Deus sabe o que eu passei. Voltei e não estava no meu melhor momento, continuei trabalhando atrás das oportunidades. Não desisti nunca, eu vim lá de baixo e não vai ser nesse momento que eu vou para baixo de novo, cara. Muito forte aí a declaração do nosso querido Bruno Henrique e ele completa. Meu filho tem 4 anos e me cobra porque eu não entrei, porque eu não joguei. E eu, com orgulho ferido, tendo que explicar para ele que é no tempo de Deus. E tenho certeza que hoje ele está orgulhoso de mim, meus 2 filhos e a nação também, por eu ter marcado o gol. Com certeza, cara, a nação ela explodiu com o gol do Bruno Henrique, né? Não só pelo gol do Flamengo, lógico, a felicidade é intensa. E isso é um indício de que o jogador, né, ele vai dar a volta por cima, está dando a volta por cima e é um alerta. O Flamengo tá de olho aí e o contrato dele termina no final do ano. Espero que tudo ocorra bem para a diretoria chamá-lo aí para uma conversa, para renovação. Acredito que não tenha nem problema. Se o jogador ele continuar nessa crescente, não houver mais nenhum problema físico e demonstrar que pode ainda se doar ao Flamengo, acho que não vai ser problema para renovação do jogador. Deixa aí nos comentários o que você achou da atuação do Bruno Henrique. Você acha que ele é digno de se manter nesse elenco do Flamengo, né, para os próximos anos? Acha que o Flamengo ainda pode renovar? Coloca nos comentários aí. Coloca também de onde você é para me mandar um abraço lá pra galera, tá certo? Após essas menções honrosas, a torcida do Flamengo é o BH27, né? A gente vai comentar a fala do Sampaoli, né, ali na coletiva em relação ao Marinho, negócio confirmado. Falaremos também sobre a coletiva do Renato Gaúcho, né? Teve declaração aí
que na minha concepção foi uma declaração que a torcida, se fosse treinador do Flamengo ainda, a torcida do Flamengo ficaria putaça, ficaria chateada aí com o treinador. Falaremos também a fala, né, do Bruno Alves após a saída, que me chamou muito a atenção ali naquelas entrevistas pós-jogo, me chamou muito a atenção, e a gente precisa ficar ligado, alerta ligado. E essa questão do gramado do Maracanã que não conseguem resolver. Os jogadores falaram, criticaram, o próprio Bruno Henrique também falou a respeito do gramado do Maracanã. Dois grandes clubes que administram o estádio, né, e disputam grandes competições, Libertadores, Brasileirão, e que é transmitido para todo mundo, não conseguem jogar num gramado de qualidade. Quem é o culpado? Quem será que é o culpado, né? E é um estádio que foi final de Copa do Mundo, cara, em 2014, né? Há 9 anos atrás, não consegue resolver essa questão, né? Teve orçamento aí de mais de R$1 bilhão só para reforma. A gente não está falando em construção de 3 estádios, não. A gente está falando aí de uma reforma de um estádio já construído e que não consegue resolver a questão do gramado. Uma vergonha, e isso precisa, logicamente, ser resolvido o mais rápido possível. Tivemos aí alguns jogadores que reclamaram da situação, né? Ninguém melhor do que eles para falar, né, sobre o estado do gramado. E o Matheus Cunha falou o seguinte, ó: atrapalha muito pelo nosso estilo de jogo. A gente quer ter a bola o tempo todo, é difícil, tem que calcular melhor o domínio para não escapar, calcular melhor a velocidade do passe para ajudar também o companheiro, mas vamos ver se com essa parada consegue recuperar o gramado, que é muito importante pra gente, disse o goleiro na zona mista do Maracanã. E é verdade, vai ter uma parada de 10 dias aí para os amistosos, né, das seleções, e vai ser importantíssimo tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense, né, essa pausa, cara, porque, como ele disse, acaba atrapalhando o desempenho dos jogadores e o time não consegue entregar um bom espetáculo. Bruno Henrique e o Gabigol também criticaram o estado do Maracanã, e o capitão da equipe, o camisa número 10, acabou tuitando, né, e falando o seguinte: no beach soccer tinha que dar o time carioca. Pois é, né, porque o gramado do Maracanã é uma das piores condições do Brasil entre os grandes estádios, né, o que é uma vergonha pra gente, a gente já deveria ter solucionado, né, e pelo jeito, né, a gente sempre criticou o Atlético Paranaense, mas pelo jeito no Maracanã a gente vai ter que colocar um gramado sintético. É a solução, porque enquanto a equipe do Flamengo jogar nesse estádio, pode ocasionar até mesmo uma lesão, cara. Pode prejudicar os jogadores aí e, de repente, num momento importante, numa disputa, uma final, Deus me livre e guarde, final de Libertadores. Inclusive, eu quero saber como é que vai ficar esse Maracanã para essa grande final da Libertadores aí. Eu, sinceramente, tô muito preocupado. E, meus amigos, tanto o Renato Gaúcho quanto o Bruno Alves foram questionados, né, sobre o placar, né, se realmente refletiu o que foi a partida. E olha o que disse o Bruno Alves, eu acho que isso serve como um aprendizado. Olha só, ele disse o seguinte: é difícil um placar desse, o placar não reflete a partida, foi o jogo que a gente mais conseguiu finalizar. Nós tivemos chances no primeiro tempo e no segundo, teve bola na trave, bola no travessão, o zagueiro tirou em cima da linha, foi um bom jogo, nós jogamos de igual para igual com o Flamengo, aqui. O resultado não reflete o que foi a partida. É pegar os 10 dias e descansar. Teremos 2 jogos em casa e podemos continuar subindo na tabela, né? Primeiro ele fala a questão do placar que não foi justo, né? E outra coisa que me chamou a atenção foi a questão que foi a equipe que mais deu chances para o Flamengo deles finalizarem. Ele disse o seguinte: nós tivemos chances no primeiro tempo e no segundo. Foi o jogo que a gente mais conseguiu finalizar. Então, realmente uma equipe que propõe o jogo costuma dar muito espaço. Só que o Sampaoli ele vai ter que buscar esse equilíbrio. Ele vai ter que diminuir as chances dadas ao adversário, né? Aí cada um tem uma forma de interpretar, né, o que foi falado pelo jogador, né, e a forma do Flamengo jogar. O Flamengo é um time que pressiona muito o adversário, faz aquela pressão pós-perda, tem feito um pouco menos pela questão física, né? Pela maratona de jogos realmente fica difícil você manter os 90 minutos a mesma intensidade. Mas o que o Sampaoli tem que buscar, e já é problema do treinador, é justamente esse equilíbrio, né? Não dando oportunidades ao adversário. É bem verdade, a gente não contou com o Thiago Maia, por exemplo, hoje na defesa, que é um cara, querendo ou não, que está em ascensão no Flamengo, está em evolução, e é um cara que dá uma pegada diferente naquele meio campo do Flamengo, né? Ele é aquele cara que tem uma marcação mais acentuada e ele ajuda demais nesse quesito. E, logicamente, a zaga fica mais resguardada, embora o Flamengo tenha entrado com 3 zagueiros. Mas se você for olhar a dinâmica do jogo, se você pegar as imagens do jogo, o Léo Pereira, em determinados momentos, você consegue até ver esse desenho com 3 zagueiros, mas ele faz mais uma espécie de lateral, aquele lateral que fica um pouco mais, até sobe quando
a oportunidade aparece quando abre. Inclusive, ontem o Grêmio deu muito espaço para o Flamengo, mas ele é aquele cara que segura um pouco mais a bola ali na defesa, ele não tem essa capacidade ofensiva como tem o Ayrton Lucas, por exemplo, ser um cara mais agudo, ir à linha de fundo, fazer o cruzamento, finalizar. Ele não é esse cara, mas quando abre ele consegue se conduzir a bola, não é um cara que erra muito espaço e é um cara que consegue ali sim dar essa sustância defensiva ao Flamengo. Acho que foi eu que inventei essa palavra, hein? Então eu vejo dessa forma que realmente São Paulo ainda vai ter trabalho. Eu fico feliz e exalto a vitória do Flamengo, 3-0 em cima do Grêmio, mas foi um jogo que deixou muitos espaços. O Grêmio finalizou 21 vezes ou 27 vezes. Eu vou colocar aqui para vocês o número exato. E realmente é um número muito alto e que não é comum, né, os adversários finalizarem tanto contra o Flamengo como foi nessa partida. E a fala, né, do Renato Gaúcho, trazendo aqui para vocês, né, na coletiva. As coletivas do Renato Gaúcho são sempre irreverente, né, galera? Tem gente que gosta, eu particularmente me irritava muito quando ele estava aqui no Flamengo, porque ele sempre repetia as mesmas frases, as mesmas coisas, a gente nunca conseguia ver um entendimento, né, do que ele queria, da forma que ele queria que a equipe jogasse, ele não conseguia explicar algumas jogadas, algumas adversidades, ele não era um cara muito técnico, não, ele era um cara mais fanfarrão, podemos dizer assim, o nosso querido Renato Gaúcho aí. E ele falou o seguinte, olha, foi perguntado a mesma coisa, né, se o placar ele refletiu o que foi a partida. Ele falou: foi cruel. Nós enfrentamos uma grande equipe. Palmeiras e Flamengo têm hoje os melhores elencos no Brasil, né? Ele exaltando aí Flamengo e Palmeiras. Nós enfrentamos um gigante de igual para igual dentro do Maracanã para mais de 60 mil. Na minha opinião, a minha equipe foi melhor. Olha o que ele falou, foi melhor. Mas o Flamengo soube aproveitar melhor as oportunidades. Já tinha elogiado a minha equipe diante do São Paulo, porque tinha sido um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. E desse jogo contra o Flamengo superou aquele. Se não foi o melhor jogo, está entre os 3 melhores, né? Tá falando aí o Renato Gaúcho. Ele ainda falou assim, ó: hoje nós perdemos para um gigante que é muito bem treinado, com jogador a nível de seleção brasileira. Nós perdemos por 3-0, perdão, e eu aplaudi meu grupo no vestiário. Então, é muito fácil para o treinador chegar e aplaudir nas vitórias. E por que eu aplaudi meu time? Eles jogaram muito. Infelizmente para nós, o Flamengo foi mais feliz nas conclusões e fez os 3 gols. Nós criamos inúmeras oportunidades, mas hoje a bola não quis entrar, afirmou o técnico em coletiva. Eu concordo com o Renato Gaúcho, né, quando ele fala que a bola não quis entrar. O Grêmio teve inúmeras oportunidades para, pelo menos, abrir o placar, né, para fazer 1-0, mas não conseguiu. Aliás, o Grêmio poderia ter empatado a partida, porque o Flamengo ele estava desequilibrado, né? Defensivamente, o Flamengo deu muitos espaços, mas de fato o Grêmio não aproveitou e é isso. A bola acaba punindo, como fala o Muricy Ramalho. A bola ela puniu o Grêmio por não ter convertido as suas chances. E uma coisa interessante é o seguinte, o Renato falou que aplaudiu a sua equipe porque jogou muito. Na verdade, uma equipe, né, que joga muito, ela precisa ter esse equilíbrio defensivo. E o Grêmio demonstrou que a equipe, né, gaúcha, não tem esse equilíbrio defensivo. Então, como que você vai dizer que a sua equipe jogou muito se foi bem no ataque e mal na defesa? O time do Grêmio tomou 3 gols. O gol do Bruno Henrique, no cruzamento, o Gerson conseguiu tirar do zagueiro e do goleiro. Então, assim, o Flamengo teve um adversário difícil, né, de você conseguir ali as oportunidades, mas as oportunidades que o Flamengo teve, desculpa a redundância, foram convertidas. Então, assim, Renato Gaúcho, sinceramente, a sua declaração, em partes eu acho que você tem que aplaudir, exaltar seu elenco, é lógico, o Renato Gaúcho ele joga pra galera, ele tem que valorizar a sua equipe, valorizar o seu trabalho. Qual é, né, o empreendedor ou o trabalhador que desvaloriza o seu trabalho? Eu não gosto que ninguém fale mal do meu trabalho, embora não seja um grande trabalho, eu não gosto que ninguém fale mal. Você acha que o Renato Gaúcho vai querer desvalorizar o seu próprio trabalho? Vai querer desvalorizar o seu peixe? Não, eu duvido, isso aí não vai acontecer, mas eu sinceramente discordo aí do nosso querido Renato Gaúcho. Não acho que a equipe do Grêmio teve que ser aplaudida porque não houve um equilíbrio técnico. Mas sim, é bem verdade que eles endureceram, foi um jogo difícil. O Flamengo se tornou a melhor equipe porque fez 3 gols, venceu, né, uma grande camisa. Mas, sinceramente, o Flamengo também é outra equipe que nessa partida não teve o equilíbrio defensivo, teve muita sorte. E campeão, né, a gente sabe que tem que ter sorte. Renato, se tua equipe nesse momento não está tendo sorte, então realmente não merecem ser campeões. Mas foram dignos, vieram aqui, respeitaram muito o Flamengo, assim como o Flamengo também respeitou o Grêmio, né?
e foi uma grande partida. Coloca nos comentários aí o que você achou dessa declaração do Renato Gaúcho, se você concorda com a declaração dele, se você concorda com a minha opinião, coloca nos comentários aí, porque ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. E o Sampaoli acabou falando ali na entrevista coletiva, né, respondendo a pergunta do repórter sobre o Marinho. Foi questionado e ele falou, cara, com todo respeito, o Marinho, ele tá procurando um outro clube, com certeza esse clube irá aproveitar melhor, né, o seu futebol. Essa é a grande realidade aí, dita pelo Sampaoli. Meus amigos, isso é sabido, né, entre todos, né, que o Marinho realmente está negociando, só que agora foi confirmado pelo Sampaoli, né, que o jogador realmente está negociando com outro clube, e a gente sabe que esse clube é o São Paulo, e a qualquer momento o Marinho pode sim sair do Flamengo, né? Entre Flamengo e jogador está tudo acertado, Flamengo e São Paulo também, o que falta é jogador e São Paulo. O que de fato há são pendências, né? E o jogador irá acertar a qualquer momento com a saída para o São Paulo. Pode ser que as coisas podem mudar, pode entrar um outro clube, uma proposta financeira mais vantajosa para o jogador, que esse era um dos motivos do Marinho não sair do Flamengo, né? Era o alto salário que ele ganha no Flamengo, na faixa de 700 mil reais, e o São Paulo quer pagar 500, então para o jogador tem uma diferença. Porém, o que o Marinho tem que analisar é que no Flamengo ele não vai ser titular, ele não vai ter mais oportunidades com o Sampaoli, né? E no São Paulo, com certeza, o Dorival, que precisa de um jogador com essa característica pelo lado direito, ele não tem no elenco do São Paulo, né? Vai utilizá-lo da melhor maneira possível. Então, Marinho, o recado que eu mando pra você, cara, já deu, é como eu falei pro Vidal, o casamento que não deu certo, o casamento, quando acontece desse jeito, o que tem que fazer? Divorciar, mano, cada um pro seu lado, bye bye, adeus, au revoir, é dessa forma que funciona, né? Muito obrigado pelos seus serviços prestados, mas não deu certo, acabou, e futebol é assim, tem que girar, o futebol é dinâmico, né? Uma hora o jogador tá muito bem, daqui a pouco a torcida xinga, ou então o jogador ele já chega mal e de repente ele consegue dar a volta por cima e a torcida, assim como o Rodinei, por exemplo, exalta, né? E saiu de uma forma bastante triste para a torcida, né? Porque até hoje não, porque o Wesley tá dando conta do recado, mas até semanas atrás a gente estava lamentando a saída do Rodinei, né? E as coisas parecem estar mudando, mas o Rodinei conseguiu dar a volta por cima depois de 7 anos do Flamengo e a gente viu no que deu. Meus amigos, esses foram os assuntos de hoje aqui do nosso vídeo. Agradeço a sua presença, deixa o like aí, comenta, compartilha e tamo junto! Saudações rubro-negras, amigo, tamo junto!